Olá, graça e paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos vivendo uma época em que os homens, a cada dia mais, se aprofundam no pecado. Os homens, quando falam, falam aqui na raça humana. A humanidade a cada dia se aprofunda mais no pecado. Mas também eu quero focar aqui hoje aos homens, realmente aos homens, aos do sexo masculino, o homem, o macho. Nós estamos em um tempo muito complicado, porque os homens perderam o seu papel, não sabem mais qual é o seu papel. Os homens têm se tornado cada dia mais covardes, mais omissos, mais descomprometidos, mais inconstantes e cada vez mais ameninados. Os homens têm se tornado meninos. Estamos em falta. Nós não estamos sabendo qual é o nosso real papel como homens. Então, o que um homem de Deus deve ser, deve fazer? Quais são as atitudes que um homem de Deus deve cultivar em sua vida? Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." O texto que eu acabei de ler começa falando que o meu povo está sendo destruído. Deus está falando aqui que o povo dele estava sendo destruído, estava sendo aniquilado, estava sendo humilhado, estava se diluindo, estava se destruindo, se desfazendo, se acabando. Mas por que estava acontecendo isso? Por que o povo de Deus estava sendo destruído? Por que o povo de Deus estava sendo dilacerado, estava se acabando? O próprio texto diz: porque lhe falta o conhecimento. E ele vai falar aqui algo muito interessante. No decorrer do versículo ele diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, quem foi que rejeitou o conhecimento aqui primeiro? O homem, o sacerdote, o líder da congregação, o líder que era responsável para levar o povo até Deus. O sacerdote era aquele que levava as petições do povo até Deus. O sacerdote era aquele que sacrificava, que intercedia pelo povo. Era o líder religioso, era o líder ali que deveria orientar o povo, repassar o conhecimento da lei para o povo, estudar a lei, estudar os assuntos concernentes às coisas de Deus, para ali orientar o povo.
Mas o texto diz aqui que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento, porque o sacerdote rejeitava o conhecimento de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, o homem ali estava rejeitando o conhecimento de Deus. E Deus ali iria o rejeitar para que aquele homem não viesse a ser sacerdote diante dele. Bem, trazendo para os nossos dias de hoje, o que os homens têm feito? Os homens que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem ser crentes em Jesus Cristo, esses homens estão buscando o conhecimento de Deus? Esses homens estão procurando estudar a sua Bíblia? Esses homens estão procurando orar com suas famílias? Esses homens estão ensinando a palavra de Deus aos seus filhos? Esses homens estão ensinando a palavra de Deus às suas mulheres? Esses homens estão se portando com dignidade diante da sua família? Esses homens realmente são homens que procuram conhecimento de Deus? Esses homens estão estudando sobre a santidade de Deus? Esses homens estão estudando dia após dia como agradar o seu Deus? Eu também queria ler outro versículo, em Oséias capítulo 5, versículo 4, que diz: O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Vemos que o sacerdote, naquele tempo, estava totalmente voltado à prostituição e não voltado a conhecer o Senhor. Eles não podiam voltar para o seu Deus. Por quê? Porque um espírito de prostituição estava no meio deles e não conhecem ao Senhor. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então a gente vê claramente naquela época em que Deus está falando aqui para Oséias, através de Oséias, que o povo totalmente estava voltado à prostituição, à sensualidade, a adorar outros deuses, a adorar um pedaço de madeira e assim se prostituindo tanto espiritualmente como fisicamente. Prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A bebida forte, a sensualidade, tiram o entendimento. Então, você que se diz um homem de Deus, que diz ser cristão, que diz ser evangélico, embora você diga, você tem que ver se as suas obras estão concordando com o que você fala, com o que você diz. Se você anda vendo pornografia, se você anda em masturbação, se você anda adulterando, se você anda cobiçando as mulheres que há nas ruas, que você vê por aí, e você anda traindo a sua esposa com seus pensamentos impuros, lascivos, se você anda em desonestidade, como você ainda tem coragem de dizer que é um homem de Deus? Não estou dizendo aqui que você vai ser perfeito. Não estou dizendo aqui que você nunca vai cair em um pecado dos tais que cometei. Mas
viver neles todos os dias, praticando-os e cometendo-os, isso não é comum de um homem de Deus. Queria que você lesse a sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, capítulo 3, versículo 8 de 1 João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, preste muita atenção nisso aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele é nova criatura. Ele é nascido de Deus. Então, se você é alguém que continua na prática do pecado e vive pecando sem nenhum remorso, nenhum arrependimento, é bem provável que você não nasceu de novo. Então, homens de Deus são homens que nasceram de novo, homens que foram regenerados, homens que nasceram do Espírito Santo, nasceram do poder da palavra de Deus. Então, o que seria ser um homem de Deus? Quais são as atitudes que um homem de Deus tem que tomar em dias tão difíceis como esse? Difíceis no sentido geral, onde falsos profetas têm pregado as suas falsas doutrinas, onde líderes políticos têm saqueado o povo, roubado o povo, onde líderes religiosos estão enganando o povo, estão usando a capa da religião para se esconderem. São diversos os casos que nós vemos onde os homens estão a cada dia se aprofundando no pecado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, um homem de Deus, ele tem que ter primeiro em sua mente, em seu entendimento, se ele é um homem de Deus, ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que zelar a sua esposa, ele tem que cuidar dela, ele tem que respeitar ela, ele tem que servir a ela, ele tem que amá-la. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, não se irritar contra ela, respeitando-a, honrando-a, aonde ele estiver, na ausência ou na presença. Eles têm que estar ali honrando a sua esposa, cuidando dela. Também cuidando dos filhos, ensinando os filhos o caminho em que devem andar, corrigindo-os, exortando-os, repreendendo-os, amando-os, se divertindo com eles, sendo para eles exemplo, sendo para eles um pai que passa confiança, um pai que passa um exemplo a ser seguido. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Um homem, ele tem que ser um homem bíblico
ele tem que ser regido pelos padrões da Bíblia. Se um homem diz ser cristão, ser evangélico, e ele não tira tempo para ler as Escrituras, ele não tira tempo para meditar nas Escrituras, ele não está entendendo nada do que é ser cristão. Ele não está entendendo nada do que é ser um cristão, um homem bíblico. Um homem temente, um homem que lê a Bíblia. Se um homem não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, como pode habitar nele o conhecimento de Deus? 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o homem de Deus deve estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Ela pode tornar este homem sábio para a salvação. A leitura da Bíblia com constância, com regularidade, com cautela, com cuidado, com oração, ela pode tornar esse homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada e ela é útil para o ensino. A Escritura ela serve para se repreender, para corrigir, para educar a pessoa, o homem, a mulher, a criança, o jovem no caminho do Senhor, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz: porque tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, tudo que no tempo passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito foi para nosso ensino, foi para nós aprendermos a como se comportar, a como viver, a como conduzir a nossa vida diante do Senhor. Como que você diz que é um homem de Deus e você não lê a Bíblia, e você não ora, e você, mas eu não sei ler, mas mesmo assim você diz que é um homem de Deus, mas você pelo menos não escuta a Bíblia em áudio, você pelo menos não escuta uma mensagem bíblica, você pelo menos não tira tempo para orar? A desculpa não é saber ler, porque conheço muitas pessoas que não sabem ler, mas têm uma fé firme no Senhor Jesus, têm uma vida firmada em Cristo Jesus. Se vê pelo testemunho dessas pessoas, e eles têm alguma forma de ouvir a Bíblia, compram CD, colocam na internet, escutam pregações, de alguma forma eles alimentam a sua alma com a nutrição da palavra de Deus. Não saber ler não é uma desculpa. No Salmo 1, diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na lei do Senhor de dia e de noite? Você tem lido a Bíblia
de dia e de noite. Em João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não existe outra maneira de nós conhecermos a Deus da melhor forma, a não ser estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, buscando o conhecimento bíblico de realmente saber quem é o nosso Deus, quais são os atributos de nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Como costumo falar, a humanidade ela tem criado na sua mente um Deus que não existe. Eles criam na mente um Deus que não existe. Por exemplo, se tem um pai de família, vamos supor que esse pai de família é um pai de família que cuida bem da sua esposa, que cuida bem dos seus filhos, que provê alimento para dentro de casa, que está sempre ali ensinando coisas boas aos seus filhos. Então, aquela família, aquela mulher, aqueles filhos, conhecem aquele homem pelo que ele é e pelo que ele faz. Agora, alguém de fora que não conhece aquele homem, um dia chega naquela casa e vê aquele homem discutindo com sua esposa. E um certo dia, chegou num dia mau, infelizmente ele pega aquele homem ali discutindo com a sua esposa. Aquele homem ali sai, que viu, aquela pessoa sai e viu, e vai contar para todo mundo que o fulano é um homem mau, o fulano é um homem que briga com a mulher, que vive com desonestidade. E ali ele cria na mente um homem que ele não conhece. E ali vai espalhando aquela conversa. E as outras pessoas começam a olhar para aquele homem como que ele fosse um homem ruim, um homem mau, um homem que bate na mulher, e assim. As pessoas começam a formar na sua mente sobre aquele homem bom, um homem que não existe. Por não conhecerem a ele. Da mesma forma, as pessoas criaram um Deus na mente que elas não conhecem. Criaram um Deus que é bonzinho, um Deus que faz tudo o que elas querem, um Deus que concorda com tudo que elas pensam, um Deus que diz, se você está nessa religião e o outro está na outra, cada um está na sua, está tudo bem, Deus respeita. Um Deus que permite você pecar, e no final de contas Ele vai te dar a salvação. Um Deus que tem a barbinha branca, que está lá sentado no seu trono, só estendendo a mão para abençoar a humanidade e dar tudo de bom para a humanidade, tudo que eles pedirem, Deus vai dar. Então eles criaram um Deus na mente deles, que eles pensam que é daquele jeito, mas que realmente não é o Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Então, por eu não conhecer uma pessoa, eu posso julgar errado aquela pessoa. Eu posso ter um entendimento errado de quem é aquela pessoa. Da mesma forma, Deus. Por eu não conhecer a Deus, eu posso ter posso ter pensamentos errados de quem é a Deus. Então, você só vai conhecer a Deus estudando as Escrituras. Conhecer não literalmente que eu estou falando, mas ter o conhecimento realmente de quem é esse Deus. Saber que Ele é santo, saber que Ele é justo, saber que Ele é onipotente, onipresente, que Ele é amoroso, saber que Deus se ira. Então, por eu não conhecer uma pessoa, eu posso formar na minha mente quem é aquela pessoa, sem eu não conhecer. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Porque nós não conhecemos quem é quem de verdade, só o Senhor conhece. Então, o homem de Deus, ele se compromete
em conhecer o seu Deus. O homem de Deus, ele se compromete em todos os dias estar procurando conhecer o Senhor, procurando aprender do Senhor, procurando saber quais são os propósitos do Senhor para a sua vida, procurando saber as instruções do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui em Provérbios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21, diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Está dizendo aqui que, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo, o bom siso. Porque se você guardar, será vida para a tua alma. Será um adorno para o teu pescoço. Tu andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Tu vai ter firmeza quando tu andar. Mas tudo isso quando você não se apartar da verdadeira sabedoria. Guarda a verdadeira sabedoria. Guarda o bom siso. Tenha os teus olhos fitos no Senhor. Fitos no Senhor. No capítulo 4 de Provérbios, versículo 5, diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Adquirir, comprar, buscar. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Então, busca a sabedoria. Busca o conhecimento de Deus. Busca estudar a palavra do Senhor. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Busca ao Senhor de todo o teu coração e tu vai encontrar. Confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor.